A nossa produção recebeu recentemente muitas dúvidas sobre os direitos e deveres de quem vive nessas verdadeiras cidades dentro das cidades. E cada vez maiores, com estruturas complexas, que num primeiro momento pode parecer o paraíso, mas que passado o tempo você pode ficar colocado num universo de muitas dores de cabeça. E como solucionar os inevitáveis problemas? Para falar sobre esse tema, nós convidamos um parceiro nosso, já conhecido seu, quando o assunto é o seu direito. Mestre pela Universidade Anhembi Morumbi, especialista em processo civil pela FADISP, estamos recebendo mais uma vez Marcos Bernardini, doutor Marcos Bernardini, boa noite. Boa noite, Rony. Tá bom, Marcos, prazer em vê-lo, querido. Prazer é meu. Tá lindo, hein? Obrigado, imagina. Imagina você. Marcos, meu velho, todo mundo conhece alguém que já passou por algum problema de condomínio. É verdade. Algumas vezes, verdadeiras batalhas, é uma coisa meio... Esse extremo, né? É. Batalhas são travadas e os casos sempre acabam na justiça. Para começar, vamos explicar. Para quem está em casa, eu pessoalmente também não conheço. O que é a convenção do condomínio e como é que a gente pode diferenciar a convenção do condomínio com o regimento interno. É verdade. O que é uma coisa e o que é outra? São os dois principais documentos de um condomínio, não é? Que é a convenção do condomínio e o regimento ou regulamento interno. O que muda de um para o outro é a matéria que cada um trata, não é? Enquanto a convenção do condomínio diz respeito à estrutura do condomínio, seja a estrutura física, a fachada, a quantidade de apartamentos, vagas, a disposição, as áreas comuns, o conselho, o síndico, essas questões é atinente à convenção. Já o regimento ou regulamento interno vem trazer, então, a regra de convivência. Então, se eu posso ter cachorro, se eu não posso ter cachorro, se pode fazer mudança, que dia pode ter a mudança, qual o horário da mudança. Então, é essa a diferença. Então, os dois documentos, tanto a convenção quanto o regulamento, eles se complementam, né? O que vai variar é o assunto que cada um desses documentos, desses estatutos, tratam, né? E aí, esses documentos, a regra geral, eles são soberanos para os moradores, para os condôminos, porque eles são documentos aprovados pela maioria, então devem ser seguidos. É isso que muda de um para o outro. Agora, e essas assembleias, como é que elas devem ser realizadas? Porque acho que é de ano em ano, né? Mas como é que faz para isso acontecer da melhor forma possível? É verdade. Primeiro, a convocação, né? Então, toda convocação é imprescindível para que a assembleia ocorra. Agora, a forma como vai ocorrer a convocação e o prazo, né? Então, 30 dias antes da Assembleia, 15 dias, isso é a própria convenção que vai dizer. Então, primeiro tem que ter a convocação. E realmente a Assembleia, ela é no mínimo anual, que é a Assembleia Ordinária. Então, se está tudo bem, se está tudo tranquilo, pelo menos uma Assembleia por ano tem que ter, que é a Assembleia Ordinária, que vai dizer a respeito da prestação de contas do síndico, vai trazer a previsão orçamentária para o valor do condomínio e, dependendo do ano, a eleição do síndico, do conselho. E eu tenho também a possibilidade de ter as assembleias extraordinárias. Aí essas assembleias vão ser convocadas, vão ser chamadas na medida da necessidade. Então, preciso aprovar uma conta imediata, eu preciso decidir alguma coisa em assembleia, aí eu chamo a extraordinária. Mas, regra geral, é a ordinária uma vez por ano. Existem restrições para os moradores inadimplentes, que volta e meia se fala muito nisso, né? O cara que não paga o condomínio, eles podem usar a área comum, por exemplo, do condomínio? É verdade, essa questão é hiper delicada, não é? Porque os moradores que pagam em dia, eles se sentem ofendidos, se sentem chateados, porque os inadimplentes teriam as mesmas vantagens de uso das áreas comuns. E a gente discute muito se eu posso, então, restringir a área comum, se eu não posso. Algumas vezes as assembleias, quando colocado isso em assembleia, decidem que não pode, por exemplo, usar o salão de festa, não pode usar a piscina, não pode usar a sauna. E isso é tratado com muita delicadeza. Eu já vi vários casos em que as pessoas devendo ingressam com a ação e conseguem reverter na justiça e ainda pedir uma indenização. O último caso que eu vi era bem interessante.
a pessoa morava no 10º andar e em assembleia ficou aprovado que ela não poderia usar o elevador, porque o elevador tem manutenção, é um gasto e ela não estava pagando. E ela, além de não pagar, ela conseguiu indenização porque o juiz entendeu que isso era uma forma abusiva de cobrança. Então tem que tomar muito cuidado com esse tipo de restrição. O melhor é cobrar judicialmente. Está devendo, ingressa com a ação de cobrança e aí ali vai pagar. Eu também acho. Tem uma dúvida também que é muito frequente. Inquilino é considerado condômino ou não? Ele pode participar da Assembleia? Não, ele não é condômino. O condômino é o proprietário ou aquela pessoa que faz as vezes do proprietário. Então, o comprador, o cessionário. Certo. Esse, então, é o condômino efetivamente. E somente o condômino é que pode participar da Assembleia. O inquilino, e às vezes é o mais atingido por conta da Assembleia, não é? Porque ele mora ali, ele pode até participar, mas ele não tem direito a voto. A gente resolve essa situação dando procuração. Então, é bastante comum o inquilino ele pegar uma procuração do proprietário para poder ir na Assembleia e votar, porque senão ele vai, participa, mas a opinião dele não tem grande importância ali, porque ele não tem direito a voto. Outra coisa, eu ouvi falar que é um recurso bastante comum agora, seguramente para a inadimplência não acontecer de forma tão exagerada, um incentivo às pessoas para que elas paguem o condomínio antes do vencimento. Diz que tem um desconto. Eu ouvi falar nessa história, é verdade? Não tem desconto para quem paga antes do vencimento? É verdade. É permitido isso ou não? É permitido. Não é aconselhado que se faça, mas é permitido fazer sim. Não é? Se discutia quando isso começou a acontecer, a gente chama na prática de desconto pontualidade. Não é? Então, se eu pago antes, eu vou ter um desconto por conta daquilo. Os moradores que pagam em dia, mas não antes do vencimento, a ponto de ter esse desconto, eles começaram a discutir se, a bem da verdade, eles não estariam pagando uma multa ao invés do desconto. Então, era uma interpretação ao inverso. Claro. Né? As decisões têm vindo no sentido de que não é uma multa, que é possível desde que esse desconto tenha sido aprovado em assembleia. Então, se eu quero fazer isso no meu condomínio, eu tenho que submeter essa situação à assembleia, a assembleia vai ou não aprovar e aí eu posso. Mas não é uma medida aconselhável para inibir a inadimplência, não é o melhor caminho. Bom, nós vivemos num país extremamente violento, onde a insegurança faz parte das nossas vidas. Nós vivemos trancados, com cercas de arame elétrico, com carro blindado, quem pode ter. Enfim, a nossa vida hoje é um estresse, você sabe que vai sair, mas não sabe se vai voltar. E as pessoas começam a buscar segurança, indo morar em apartamento. Eu acho isso uma falácia, uma bobagem. E de repente se vê os arrastões agora são comuns, está todo mundo assaltando o prédio, que é muito melhor. Tem várias casas. Está todo mundo junto, Está todo mundo, vão assaltar tudo. Mas existem pessoas que têm essa visão. Como, por exemplo, eu ouço falar muito de Morumbi, assalto no Morumbi. Morumbi hoje é o maior bairro do planeta Terra, porque tudo é Morumbi. Do outro lado da Marginal é Morumbi, para cá é Morumbi, Vila Andrade é Morumbi, Vila Suzana, tudo é Morumbi. É verdade. Mas o Morumbi é perigoso, as pessoas vão lá, são assaltadas. Em casa, eu moro lá desde que eu vim do Rio de Janeiro para cá. Nunca aconteceu. Nunca vi nada. E, no entanto, os prédios são assaltados. A minha pergunta é simplesinha. O condomínio seria responsável em termos de ressarcimento desses bens que foram roubados? Realmente é uma insegurança muito grande que a gente vive, não é? Os condomínios, eles comumente, às vezes até se reúnem, né? Vários condomínios em associações para tentar evitar ou coibir, mas não adianta, é o que você falou, não tem jeito, é a cidade, ocorre realmente esse tipo de situação, existem quadrilhas especializadas nesse tipo de roubo, de assalto, e o condomínio, ele não é responsável, porque é um caso que nós chamamos que exclui a responsabilidade, não é? Então é um caso fortuito, eu não tenho como evitar, somente seria responsável o condomínio se ele participou com alguma forma, se de
repente o porteiro facilitou. Então, só se eu tenho algum tipo de envolvimento. Agora, normalmente, né, eu acredito que isso não ocorra, ou quero acreditar que isso não ocorra, e aí o condomínio por si só, ele não vai ser responsável. Até porque o próprio morador, ele faz parte do condomínio, né? O condomínio é a reunião de todos. Então, eu vou cobrar do condomínio para que eu pague a minha indenização. Então, é até meio incoerente, não é verdade? Porque se eu processo o condomínio, aquele valor que de repente vem numa sentença judicial tem que ser rateado por todos os moradores, inclusive para mim, entendeu? Claro. Então, a regra geral, não se tem essa possibilidade. Agora, se de repente a portaria é terceirizada, aí talvez fica mais fácil essa indenização. Entendi. Agora, o condomínio, não, ele não recebe esse tipo de indenização. Uma outra maluquice, alterar a fachada, né? É uma regra geral ou varia conforme, sei lá, o condomínio? Como é que o morador pode proceder caso ele tenha interesse em fazer alguma reforma? Exemplo, a simples instalação de um ar-condicionado, agora se bem que tem uns splits e tal, mas é preciso pagar uma taxa. Tem a tal da liberação do CREA. É verdade. É isso? Meu É verdade. Deus. A fachada, a regra geral, ela compõe a estrutura externa do prédio e ela não pode ser alterada, não é? Então, eu precisaria até de uma autorização específica da prefeitura, eu teria que mudar a convenção, teria que mudar a instituição do próprio condomínio. Então, isso sempre foi impossível de se alterar ou muito difícil de se alterar. Agora, era bastante comum as obras internas no meu apartamento, na minha casa, eu poder fazer com até liberdade, não é? Desde que não mudasse a estrutura. Sim, lógico. Nós tivemos agora uma norma em abril, muito recente, que define, né, essa situação e por ela eu não posso, enquanto morador do apartamento, eu não posso fazer quase nada sem autorização do síndico ou sem a responsabilidade de um profissional. Exatamente. Então eu preciso de um arquiteto, eu preciso de um engenheiro e ele vai solicitar no CREA um documento, que é o de responsabilidade técnica, e ele vai se responsabilizar. Então eu preciso de autorização do síndico e eu preciso de um profissional especializado também assinando. Mesmo que seja para mudar o piso, né? Até para mudar o piso. Eu só posso mudar aquilo que não vai interferir em absolutamente nada, como por exemplo a pintura ou colocar aquilo que já está. Então, se de repente eu quero tirar o gesso e colocar um novo gesso, aí tudo bem. Ou pequeno reparo que não vai mexer em absolutamente nada. Agora, tirando isso, eu preciso de autorização. E é uma norma muito recente. E essa história de vaga de garagem, que outra maluquice? Pode verdade. vender, pode alugar o dono da vaga? Regra geral, eu tenho que seguir aquilo que está na convenção do condomínio, né? A princípio, eu não posso. Principalmente se o aluguel ou se a venda, ela ocorre por uma pessoa de fora do condomínio. É possível, desde que a convenção permita. Mas ainda que ela permita, eu posso ter algum tipo de discussão judicial que inviabilize isso, até por conta de segurança, né? Então, se de repente eu vendo para uma pessoa que não mora ali no prédio, isso pode acabar me trazendo algum tipo de problema. Então, eu posso, mas tem que ver a situação específica da convenção do condomínio. Coleta de lixo, como é que é essa história? Existe alguma regra? Existe o horário, não é? Então, se o lixo ele é coletado, não é, pela municipalidade durante o dia, eu tenho que colocar ele na rua das 7 às 15 horas. Se à noite, depois das 18 horas, senão o próprio condomínio vai pagar uma multa, não é? Mas é interessante que o condomínio, além dessa regra para não pagar uma multa, que ele faça uma coleta seletiva. Mas aí são os moradores que têm que se reunir em assembleia e decidir se isso vai ser feito, se não vai ser feito e como vai ser feito. Ou seja, é uma dificuldade morar em apartamento. É bastante difícil. Em apartamento ou condomínio horizontal, eu vou dizer uma coisa para você, com toda a sociedade, Marcos. Se Deus quisesse me dar um castigo, um violento castigo, ele ia me fazer morar em condomínio. Não há a menor possibilidade. Porque é bastante difícil. Gente, e essa história da segurança, outra falácia, os caras entram mesmo armados. É um sentimento, né? A pessoa se sente segura, mas ela não está. É um sentimento. E não é dono da sua própria casa, é uma habitação coletiva. Exatamente. Todo mundo manda. Tratado da Mitologia do Síndico, é um novo livro que vão fazer, uma antologia. É verdade. Sabe, é uma maluquice. Deus me livre. Pobre de quem mora em condomínio, é muito quem difícil. Escolheu morar em condomínio. Enfim, se você tinha alguma dúvida, está aqui. Dr. Marcos esclareceu e eu espero que você volte mais vezes para nos ajudar, viu, Marcos? Obrigado, sempre que chamar. Dr. Marcos Bernardini, nosso parceiro, nosso colaborador aqui do programa, quando o assunto é jurisprudência.
Obrigado mais uma vez, querido. Eu que agradeço. Volte sempre. Obrigado. Viu? Obrigado. Deus me livre morar em apartamento. Tá doido.